A Antártica esteve na mira de 61 pesquisadores durante 71 dias entre novembro de 2024 e final de janeiro deste ano. A imersão no continente gelado rendeu vivências espetaculares, imagens de geleiras, de pinguins, paisagens de tirar o fôlego e muito subsídio para a pesquisa. E também a constatação in loco de que aquecimento global é sim uma realidade e que já está ditando comportamentos do clima em todo o planeta. Venice Schossler, professora, climatologista e pesquisadora da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, integrou essa expedição. É uma realidade incontestável. A gente já está chegando a quase 1,5 graus de aumento de temperatura global, né? A gente tem os últimos anos da série, né, de medidas de temperatura, né? Os anos mais quentes dentro dos últimos 10, 12 anos, né? O que nunca havia acontecido antes, né? Então isso juntando, né, o que a gente observa na natureza, o que a gente observa em estatística, observa em dado, são sinais claros de mudança ambiental, né? E muito acelerada, né? O que não se esperava que fosse tão rápido assim, né? Se um ambiente que é frio como aquele já está com essas altas temperaturas, o que dirá para o resto do mundo? O que a gente vai ver cada vez mais é mudanças relacionadas a isso, né? Mudanças ambientais em todas as latitudes, né? Do Equador ao Polo. E as mudanças lá na distante Antártica afetam o sul do país a ponto de provocar eventos climáticos extremos. A gente tem um superaquecimento da região equatorial, né, e regiões tropicais por causa do aumento da temperatura global, mas ao mesmo tempo a Antártica ela vai seguir sendo fria, ainda que ela já não esteja mais na sua temperatura normal, vamos dizer assim, ela sempre vai ser fria porque ela está numa posição onde ela fica 6 meses sem sol, né, então ela vai sempre ser mais fria. O que acaba acontecendo? Com massas de ar cada vez mais quentes, vindo de regiões tropicais e equatoriais e se encontrando e se chocando com essas massas que vão continuar sendo frias, né, a gente tem a formação dessas tempestades, desses eventos, né, que daí é o caso das chuvas do ano passado, né, que tem essa associação com a Antártica diretamente, né. O Rio Grande do Sul e Santa Catarina é a posição em que se encontra, né, a gente está numa posição de encontro dessas massas de ar. Então, geograficamente falando, elas são, vamos dizer assim, o ponto de encontro dessas massas de ar. Então, se esses encontros de massas de ar estão mais intensos e estão com um contraste maior, dificilmente vai deixar de ser aqui, né? Por exemplo, a Argentina, Uruguai também acontece. É a latitude, é o lugar onde a gente está. Há décadas, o clima dá sinais de que o planeta está em desequilíbrio. Historicamente, a enchente de 1941 era, para os gaúchos, a maior referência de evento climático extremo. Ainda que de lá para cá, além de cheias, também ciclones, granizo, vendavais e outros eventos se tornassem alertas e ocorrências frequentes em todo o mundo. Comparativo entre as cheias de 1941 e de 2024 são provas do agravamento da situação. O nível máximo, 41, chegou a 4,75 em Porto Alegre, enquanto em 2024 chegamos a 5,37. Então a gente teve aí quase 60 centímetros a mais na cheia de 2024. Outro ponto foi a velocidade da subida do Guaíba. Em 41, entre o nível que estava o Guaíba até o nível máximo, demorou 10 dias subindo. Enquanto que em 24 a gente teve essa subida que foi maior em 2 dias. Então uma subida muito mais abrupta, foi muito mais rápida que subiu o nível do Guaíba. Bom, o que causou o desastre foi uma grande chuva. Essa chuva é absolutamente recorde, é a maior chuva para uma área tão grande assim já vista no Brasil e de longe, né? Se essa mesma chuva tivesse acontecido, por exemplo, nos Estados Unidos, ela só teria perdido para a chuva do furacão Harvey. Então, realmente, um volume de chuva que bate recordes, isso a gente calculou aqui no IPH e identificou, e é um absoluto recorde no Brasil.
Só que essa chuva pegou algumas regiões que não estavam preparadas, jamais tinham visto essa chuva, e realmente a subida rápida dos rios, e aí é todo o vale do rio Taquari, também as margens do rio Jacuí e outros rios que foram afetados que drenam em direção ao Guaíba. Então a gente teve uma segunda surpresa, digamos assim, que não só as águas subiram, como os sistemas também falharam. Algum ponto ou outro que tivesse falhado, a gente teria conseguido concentrar esforços e recuperar. Mas como foi uma falha muito generalizada em muitos pontos, acontece que foi difícil, né, resolver um problema específico. Então, a expectativa é que sim, se estivesse a pleno, ou teria protegido, ou os problemas teriam sido menores e nós teríamos conseguido resolver eles a tempo. A enchente de maio de 2024 afetou de diferentes formas cerca de 90% dos 497 municípios do Rio Grande do Sul. Olha lá é tudo água da barragem lá. Pelo amor de Deus, cara. E aquela gente que estava lá do outro lado, cara. Tinha um caminhão lá do outro lado. Os bombeiros saíram porque eu vi os bombeiros. Em agosto e setembro de 2023, os cerca de 5.000 moradores de Mussum, no Vale do Taquari, enfrentaram chuva de granizo intensa e viram a água invadir ruas e casas. O rio Taquari transbordou, a enchente destruiu a cidade e causou 21 mortes. A cheia de 2024 foi o quinto e mais severo evento climático sofrido pelo município, algo nunca imaginado ou vivenciado no Vale do Taquari ou pelos moradores de Mussum. A cidade ficou literalmente debaixo d'água. Como boa parte dos municípios do Vale do Taquari, Mussum também começou a se formar a partir da margem do rio Taquari. Ainda no século XIX, começou a chegada dos primeiros habitantes, iniciou o povoamento desta região, mas a instalação oficial do município de Mussum somente aconteceu em 1959. E o fato da cidade estar localizada às margens do rio Taquari só começou a ser sentido pela população a partir de setembro de 2023, quando aconteceu a primeira grande enchente. De lá até maio de 2024 foram mais 4 eventos extremos. O atual prefeito, Matheus Trojan, que reassumiu para um segundo mandato em janeiro de 2025, vivenciou todas essas situações. Na verdade, o nosso drama aqui em Mussum começou ainda em agosto de 2023, quando nós passamos por um temporal de granizo muito forte, que destelhou mais de 1.000 casas, todos os prédios públicos, e que começou nessa sucessão de eventos climáticos extremos. Porque poucos dias depois, no dia 4 de setembro, nós tivemos a primeira grande inundação, que acabou devastando boa parte da cidade e tendo aquilo que não se recupera, que é a questão da perda de vidas. Foram 21 mortes naquela ocasião, inclusive, infelizmente, 2 corpos sequer a gente localizou até hoje. Com a premissa de que esse tipo de evento climático poderá se repetir, o resiliente município de Mussum, além de se reconstruir novamente, agora se afasta do rio Taquari. O loteamento está em fase final de construção e outros 2 em andamento, em regiões elevadas, mais seguras e fora da área de inundação. A região ribeirinha será revitalizada e transformada em espaços públicos de lazer. Nós tivemos mais de 80% da nossa área urbana atingida diretamente pelas inundações. Então, naturalmente, nós precisamos migrar para áreas novas, né? Então, esse processo de expansão também não é fácil. Ele envolve planejamento, ele envolve desapropriações de áreas, envolve licenciamentos, enfim, toda a infraestrutura necessária também para viabilizar esses locais, e que foi um processo que o município iniciou e ainda está em evolução. Não é tão rápido quanto a gente gostaria, e às vezes a burocracia, os entraves que existem, a complexidade da execução das coisas também acabam nos angustiando, nos frustrando na gestão pública, mas é importante destacar essa evolução gradativa que tem acontecido. Mussum está encontrando fórmula própria para seguir convivendo com o Taquari de maneira pacífica. Só que, para grande parte dos demais municípios, a contenção de águas ou o afastamento de moradias das áreas de risco não é uma opção.
Mas para quem, como o professor Fernando, observa, estuda e está de olho no comportamento e recados da natureza, há caminhos que podem ser seguidos. E um deles é a partir do tripé, composto por pessoas, dados e emissão de alertas. Quando se fala em futuro, especialistas e pesquisadores apontam que a ocorrência de eventos climáticos extremos poderá se tornar uma coisa mais frequente a partir de agora. E evidências para isso existem e são concretas, segundo eles. Um ponto comum é que a necessidade de manutenção de um banco de dados e de um monitoramento amplo, multissetorial e permanente deve ser uma ferramenta considerada com muita seriedade para que tudo isso possa ser superado ou então enfrentado com muito mais eficiência. No Centro de Monitoramento da Defesa Civil Gaúcha, uma equipe técnica acompanha em tempo real e emite boletins, avisos e alertas sobre mudanças hidrológicas e meteorológicas. Uma estrutura que se consolida com a implantação de sistema de alerta de eventos extremos direto à população através do celular. Em setembro de 2024, entrou em funcionamento um radar meteorológico para a região metropolitana da capital. Além desse radar, o Estado já tinha a ideia de estabelecer uma cobertura, por uma rede de radares. Então, isso já está se efetivando. Nós teremos mais um radar na região da Serra, um na região oeste e um na região sul do Estado, fazendo, então, essa cobertura da totalidade do território do Rio Grande do Sul. Além disso, nós temos também a contratação de outros serviços, de modelagem hidrodinâmica, que vai fazer toda essa questão do mapeamento dos rios, de como nós podemos, observar essa questão da resposta hidrológica para poder oferecer uma melhor previsibilidade, uma questão de alertas para a população e também 130 estações meteorológicas, sendo 17 delas hidrometeorológicas e outras 113 meteorológicas que vão fazer esse monitoramento da questão dos rios aqui do estado para poder dar essa informação, de manchas de inundação, de o que está acontecendo, como os rios estão se comportando e oferecer uma resposta mais qualificada. Além disso, a gente também agregou bastante profissionais. A nossa equipe ela era um pouco mais enxuta. A partir de 1º de janeiro, nós recebemos bastante gente para capacitar a Defesa Civil e também estamos recebendo agora, com essa contratação dos técnicos, outras especialidades, meteorologia, hidrologia, geologia, para poder oferecer uma resposta mais qualificada. Tenho absoluta confiança nesse sistema que nós estamos implementando para que novos eventos climáticos nos permitam ter alertas mais precisos. Proteção para as cidades, para que a gente consiga resistir a outros eventos climáticos, isso leva um tempo, mas também está em curso. Nós estamos com os estudos, com os projetos sendo elaborados e buscando viabilizar em seguida as obras que vão permitir conter cheias. Sobre o comportamento do clima a partir de agora e do que poderá acontecer se nada for feito, ainda se tem o aumento do nível do mar. Globalmente, até o ano de 2070, poderá subir em média 2 metros, sendo 27 centímetros oriundos do derretimento das geleiras antárticas. Com isso, a projeção é de que, com o decorrer do tempo, o litoral gaúcho e parte da capital tenderão a ficar debaixo d'água. A preocupação com esse futuro de regiões litorâneas, ela devia estar muito acelerada em relação ao que está sendo agora. O que eu vejo é que as pessoas não se deram conta que a gente já está vivendo o extremo climático. Ele já está acontecendo. As pessoas pensam, não, ano que vem não vai ter, e daqui a pouco acontece, ou acontece em Santa Catarina, ou acontece no Rio de Janeiro, ou acontece em Porto Alegre, está sempre acontecendo, todo ano tem, às vezes mais de uma vez. Uma questão de planejamento de cidades inteligentes, onde a gente tem esponjas de absorção dessa água, diminuir o impacto, tu ter governos que estão mais preocupados e interessados em realmente resolver o problema para diminuir a oneração do Estado em relação a esse tipo de situação, diminuir o sofrimento da população. Então, tudo isso junto seria um impacto muito positivo, mesmo que fosse lento, fosse gradual. Bom, em relação ao futuro, a minha notícia não é muito boa. Esse número que eu dei para ti de uma vez a cada 50 anos, talvez ele vai virar um número uma vez a cada 40 anos. A gente vai ter uma cheia
acima dos 4 metros no Guaíba, ou seja, ela vai ser mais frequente, vão ser maiores também as cheias que acontecem. Então esse é o nosso cenário e é para esse cenário que a gente tem que se preparar de todas essas formas que eu comentei, né? Fortalecendo infraestrutura, instituições, pessoas, bases de dados, né? E em último caso alguma medida estrutural necessária. É muito necessário que a gente esteja preparado e se prepare antes, né? Consigamos estar resilientes, porque os eventos eles vão acontecer, mas a nossa capacidade de dar essa resposta, de estarmos preparados né, de minimizarmos os danos humanos, ela é bem desafiadora para todas as instâncias da sociedade. Nenhum climatologista é tolo de pensar que da noite para o dia a gente vai parar de emitir gases de efeito de estufa. Evidentemente que não, mas a transição já tinha que estar acontecendo há 20 anos. Né? Então, os alarmes não foram suficientes e me parece às vezes que estar vivendo o caos ainda não foi suficiente. A gente já está dentro desse problema e eu acho que enquanto ele não for algo assim que atingir todas as classes sociais, e daí a gente fala de justiça climática, eu acho que enquanto ele não atingir a todos, a gente não vai conseguir mudar essa sociedade não, a gente tem que conscientizar todo mundo. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo.